Boa tarde, tudo bem com vocês? Boa tarde. Boa tarde. Estamos aqui, né, com dois... Meu Deus do céu, dá até um tremor, né, de ficar perto de vocês. Mas é porque vocês são homem e mulher de Deus, né, são um casal de Deus. E é uma honra estar entrevistando vocês aqui hoje. Queria que vocês se apresentassem. Bom estar com vocês também, né? Verdade. Com a Dani. Então, eu sou o Michel Thyssen, casado com a Franciele Thyssen, pai do Pedro, do Israel, do Emanuel, avô da Elisa, e é uma honra estar aqui com você. Glória a Com Deus. vocês. Meu nome é Franciele Thyssen, casada com... Eu falo que é o homem mais lindo do meu mundo. E ele O mundo todo. do mundo A inteiro. humildade. E humilde também, né, amor? Humilde. Mãe do Israel e do Emanuel, e do meu coração, mãe do Pedro, vó da Elisa, uma princesa linda que Deus nos deu, tá com 8 meses agora, fofucha, e moro aqui em Guaratuba já desde os meus 11 anos de idade, já considero guaratubana, amo essa cidade. Para mim é uma grande alegria e honra estar aqui com você hoje, meu Deus, realmente é uma realização. Obrigada por aceitar o convite, por saírem de casa, né, nesse frio. E a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para vocês é o que inspirou vocês assim, a fazer, né, o que vocês têm feito na cidade como pastores, né, da Past Church, como que começou tudo isso? Eu creio que a inspiração veio de Deus, né? De Deus. Mas realmente, assim, é uma coisa... Às vezes as pessoas perguntam para assim, pastor, o que tem... Meus amigos aqui, né? Os guaratubanos, igual eu, né? Wagner. O que te deu na cabeça? Falei, cara, não foi na cabeça, não. Foi em tudo. Foi em tudo, porque eu sou guaratubano nativo. Me criei no mercado municipal antigo lá. Os guaratubanos vão se identificar, né? Na descida do ferryboat ali tinha um mercado antigo. Me criei ali. Aquela praça era bem diferente. Era boa, era bonita. E ali era o nosso playground, né? E como guaratubano, a gente percebe o que precisa ser feito, né? Não é normal. Mas quando nós nos convertemos no Senhor Jesus, lá na Nova Zelândia, e o Senhor começou a falar muito forte no nosso coração para voltar para cá, no Brasil, eu entendi que a nossa mudança, o que nós deveríamos fazer, não tinha a ver com coisas, estrutura, mas sim com pessoas, né? Então, o Senhor incendiou um chamado no nosso coração de estar ganhando almas para Jesus, né? O amor que nós sentimos por Deus, né? Sim. Nos incendiou um propósito no coração, e nós entendemos que se a gente quiser mudar o mundo, né? Aquele negócio de jovem, quer mudar o mundo, você precisa pensar globalmente e agir localmente. É muito legal porque nós nos conhecemos aqui em Guaratuba, né? Ficamos juntos, mas nós não conhecíamos Jesus como nós conhecemos hoje. E a nossa vida era uma vida muito turbulenta, né? Realmente muito turbulenta. E quando nós resolvemos ir para Nova Zelândia, realmente foi um grito assim de socorro, preciso de mais uma chance, preciso de uma mudança na minha vida. Eu preciso mudar ou vai dar tudo ruim. Daí foram mudar de lugar, né? Isso. E quando nós chegamos na Nova Zelândia... A gente achava que isso resolveria, né? E quando nós chegamos lá, a gente foi pensando numa aventura, né? E vamos dizer assim que de fato a gente viveu essa aventura. Por quê? Porque lá nós conhecemos a Jesus Cristo. Né? Foi algo assim muito, muito doido do jeito que aconteceu. Né? A gente foi procurar algo errado e Deus trouxe para nós algo muito bom, nos salvando, mesmo nos resgatando, Literalmente, né? Nos resgatando daquela turbulência que a gente vivia, daquela escuridão, daquela tristeza, né, que a gente vivia. Era realmente algo que só quem tem esse vazio no peito, eu creio que todo ser humano que ainda não conheceu Jesus profundamente tem esse vazio no peito, sabe o que eu estou falando. E quando nós conhecemos Jesus, esse vazio foi preenchido. E não teve como dizer não. Não teve como dizer não. Quando ele falou e nos chamou pelo nosso nome, não teve como dizer não. A gente aceitou.
E quando ele disse, eu tenho um propósito, tenho um chamado, tenho algo para vocês, nosso coração não parava de queimar. Glória a Deus. Não parava de queimar. Foi isso mesmo. E por mais que parecesse que lá tudo estava dando muito certo. Olhando de uma forma apenas Material, natural, é. vir para o Brasil de volta era uma loucura. Estávamos com visto permanente de trabalho, uma empresa top, eu ia ganhar um salário bom, né? Estavam se estabilizando ali. Tava. Tudo. Tínhamos uma casa muito boa, um local muito bom, um carro, tudo certo. Vamos dizer assim, aquele negócio do sonho americano que todo mundo busca, veio parar na porta da nossa casa. Então nós estávamos vivendo o que muita gente busca. Só que de repente o Senhor mudou completamente tudo e começou a colocar isso aí que você perguntou. Nós temos que ser agente de alguma coisa. Deus começou a mexer dentro de nós. E começou a falar para nós que era para a gente voltar para Guaratuba. Era para nós voltar. E para nós foi uma crise muito grande no início. Para mim também seria. Crise. Porque no início a gente não queria isso mesmo, né? Nós queríamos permanecer lá. Mas quando Jesus começou a realmente falar, não, é o que eu tenho para vocês, é o propósito. Mais uma vez a gente não teve como dizer não. E a gente veio para cá. Quando nós chegamos aqui, Deus começou a fazer algo muito tremendo na nossa vida. Não foi tempos fáceis, não foram tempos fáceis. Foram, assim, realmente enfrentamos muitos gigantes, muitas batalhas, né? Tivemos muito espelho na nossa frente. Muito. Porque muitas vezes a gente é tentado olhar pela janela, né? Olhar só o que o outro está errado, o que o outro é errado. E nesses momentos que nós vivemos, Deus fez a gente olhar muito para o espelho, ver onde nós estávamos errando. Muitas coisas a gente precisou consertar, fazer caminhos de volta, mudar. Né? Como nós estávamos conversando, né, antes, amadurecer em muitas coisas. E o Senhor começou a nos direcionar cada vez mais, dizendo que tinha um ministério para nós e que nós precisávamos, então, realmente encarar isso, viver isso, acreditar que Ele estaria conosco. Porque nós, quando falavam para nós que nós íamos ser pastores, nós não acreditávamos. Eu não. O meu amigo talvez, mas eu... Eu não. Tá doido? Eu, pastor, não. E os seus amigos estão de prova, né? Os antigos, né? Sim. Olhavam Michel, pastor? Como assim, né? Sim, lá na igreja, que mudou ali para onde está hoje, Aham. o que tinha de amigo meu aqui na frente lá, domingo, Só para ver. ficava escorado no fundo, assim, ó, só olhando assim. E aí eu falei, cara, que bom que você tá aqui, espera um pouquinho, não sai não. Aí acabava a palavra, eu corria lá, abraçava o cara. Uns 3, assim. Nossa. Ô, Michel, é verdade não, cara, você viu o pastor de você? Aí eu As já pessoas não acreditam. Agora acho que o pessoal já acostumou, né? Ah, sim. Muitos estão na Pastor igreja Michel, com a gente. né? Muitos estão na igreja com a gente. Mas assim, eu falo assim, cara, se fez comigo, vai fazer contigo também. É difícil. Se fez comigo. É verdade. Então, quando Jesus chama, não tem como dizer não. Por mais que não seja aquele sonho de infância, né? Eu sonhei em ser pastora. Não, isso nunca existiu, né? Mas quando Deus nos chamou, realmente hoje não tem outra coisa que eu quero fazer na minha vida. Eu não me vejo fazendo outra coisa porque eu estou cumprindo com o chamado de Deus. E tá fazendo a diferença na vida do guaratubano, né? Eu lembro até quando eu era pequena, eu perguntava, mãe, por que a igreja existe? Eu falava assim pra minha mãe. Pergunta legal, hein? Por que a igreja existe? Aí a minha mãe, ela não é, né, convertida ainda, mas ela falava assim pra mim, Dani, sem a igreja, o mundo seria muito pior do que está, né? Verdade. Porque a igreja, ela dá o equilíbrio, né? Sim. Claro que a gente quer viver o céu na terra, né? Mas a igreja ajuda muito a comunidade, né? E eu queria perguntar para vocês, essa visão de vocês, igreja versus Guaratuba, o que tem mudado na cidade, né? Porque nós que vivemos aqui, eu percebi uma mudança na minha vida, né? Através da Past Church, Sim. uma mudança e tanto, né? Então eu sei o quanto que a igreja foi importante na minha vida como cidadã, como pessoa, como moradora de Guaratuba. Inclusive, você tinha que fazer um podcast com você. É Falando de você, né? Porque o testemunho teu é lindo, filho. Meu Deus do céu. Eu lembro da primeira vez que eu te vi. Eu não vou falar. Você tem que fazer um podcast teu. Deixa de spoiler. De spoiler, né? Você, o Will é magrinho, guaratubano nativo.
É, faz Comedor tempo. de caldo de bagre. Você viu ele pequenininho? Chegou Eu a ver? lembro dele, Lembra? eu lembro dele, da família tudo. Conheço todo mundo. Né? Que massa. Então, assim, eu creio que, né, respondendo a sua pergunta, eu creio que essa Guaratuba, igreja, paz, né? Eu creio que a paz é uma delas. Uhum. Uma delas. Né? São tantas igrejas em Guaratuba. Mas, obviamente, nem todas caminham da mesma forma. E assim, não é porque eu estou falando isso que a nossa forma é a mais correta. Não. Se for para falar defeito, vamos falar da nossa. Uhum. Né? Mas o fato é que nós entendemos, né, e buscamos sempre, né, amor, ser intencional em manter esse entendimento em nós mesmos, Uhum. de que nós não somos nada sem Jesus. Sem ele a gente não pode fazer nada. Uhum. Mas, por outro lado, se nós temos ele, se ele está com a gente pode fazer tudo. A gente pode fazer tudo. Então eu creio que a igreja, ela não deve existir apenas para que as pessoas vão lá receber uma benção, ou somente receber uma palavra. Vai ser abençoado, claro. Uhum. Né? Receber uma palavra de conforto, muitas vezes, sim. Mas eu creio que uma igreja forte, sólida, bíblica, Uhum. ela precisa ser relevante. Porque a igreja, ela muda. Não é a igreja, o evangelho de Jesus. Uhum. Você experimentou e está experimentando isso. Ele muda a fibra moral da pessoa. A fibra moral mesmo, moral. Que chega ao ponto do que eu estava conversando antes, da lapidação do caráter. Então, assim, uma moral transformada, um caráter alinhado, certo? Não tem como uma pessoa, a família, as famílias, isso não atingir a sociedade. Uhum. A sociedade é formada pelas famílias. Então, eu creio que desde que você entrou na igreja, você vai lembrar disso. Nós vamos mudar a fibra moral dessa cidade. Lembro. Guaratuba é de Jesus e tal. Por quê? Porque é uma verdade. Então, eu creio que a principal coisa que nos motivou e continua, né, nos motivando é entender que sem Jesus não tem como fazer. Uhum. Mas o que Jesus nos chamou a fazer não é para nós brilharmos, mas é para Jesus brilhar mesmo de fato. Mas a luz dele tem que refletir em tudo. Uhum. Em tudo. E vou falar uma coisa aqui no podcast aqui, ó. Eu ainda creio que um dia nós vamos ter vereadores e prefeito crente. Glória a Deus. Mas crente. E de preferência discípulo de Jesus. Amém. Não somente crente, mas discípulo de Jesus. Uhum. Sabe, com um santo temor. De estar lá na liderança, né, da Isso, cidade. de entender que Cristo nele A esperança da dá glória. ali nessa área tão difícil que é a da política, que eu creio que é possível. Então, assim, só que para quem é chamado nisso, né? Eu não. O meu chamado é político. Uhum. Né? Mas existem pessoas, né, que têm esse chamado no coração. Certeza, Sim. com certeza. E Deus vai usar muito a vida dessas pessoas. Porque é uma área de influência da sociedade. Uhum. Então, eu creio que a igreja ela precisa influenciar em tudo. Educação, economia, arte, né, mídia, política, a própria religião e tudo. Todas as áreas de influência da sociedade, a igreja, no caso, pessoas, né, deve ser relevante. Uhum. Precisa ser. É verdade. E hoje a gente já tem visto muito isso, assim, para a glória de Deus, né? Realmente, famílias que estão totalmente destruídas hoje não só estão bem, como estão ajudando outros. Uhum. Então, isso impacta, como o Chau falou, impacta muito a sociedade, né? Então, a igreja, não tenho dúvida que é a resposta para os nossos dias, para os nossos tempos que estamos vivendo. Biblicamente falando, está lá em Colossenses. Né? Uhum. Cristo em vós, a esperança da glória de Deus. Amém. Eu creio que a igreja, né, a verdadeira igreja de Jesus, né, que é a paz, mas tem várias. Ela sim, ela tem o poder transformador de mudar uma cidade. Uhum. Nós temos países no Brasil, fora do Brasil, né, na Europa, Que foram transformados. que foram transformados. Que estavam destruídos pela guerra, e um cristão devoto, apaixonado, piedoso por Cristo, simplesmente consertou o país. Imagina, né? A Holanda é um país que foi consertada por um cristão. Olha só, eu não sabia. A Holanda foi transformada por ele. Uhum. Né? Ele foi não sei se é primeiro-ministro, não lembro muito bem, mas ele revolucionou, fazendo as 5 esferas, agora são 7, as 5 esferas de influência da sociedade. E ele entendeu que essas 5 esferas precisam ser governadas por homens que temem a Deus. Uhum.
Olha o Holanda que é hoje. Verdade. E Guaratuba vai chegar lá, né? E vai, eu creio Amém. que vai, eu creio que Eu vai. creio. É possível. E eu sei que vocês começaram na casinha, né? É. Gostaria que vocês falassem um pouco da casinha também, pra nós. E agora, porque assim, eu lembro que o pastor comentava bastante nos cultos, né? Que falava, logo nós vamos ser 100 membros. E tinha 30, 40, né, que ia. E também ia um pessoal, assim, bem carente, né, Sim, naquela época. E tem pessoas que estão lá até hoje, né? Sim. Desde a casinha, estão lá firmes. Sim. O João também, né? Um João. exemplo que É. até hoje já foi para as nações. Então eu queria saber um pouco da história da casinha. Casinha realmente foi onde tudo começou. Hoje nós estamos voltando com o Instituto, né? Está funcionando lá, reabrimos o Instituto lá na casinha, mas foi ali que tudo começou. Deus usou a vida da dona Dalva, ela era a dona da casa, onde ela deixou um contrato de comodato, então a gente podia usar. A única coisa que ela falou, quero que use para missões. E Deus, então, falou muito com os nossos líderes na época, e sobre nós, sobre eu e Michel. E eu lembro que o nosso pastor chegou para nós e falou assim, olha, eu tenho orado, buscado de Deus, e só vem vocês na minha mente, e eu creio que é para vocês começar algo lá. Então, nós começamos um trabalho lá, servindo sopa, fazendo evangelismo, toda a região ali. Michel tem muitas histórias legais, impactantes, assim, sobre os evangelismos ali que ele fazia, né? Sempre estava ele mais um discípulo, alguém junto. Eu não conseguia sair, porque eu já estava com os 2 pequenos, né, bebezinhos ainda, 2 bebês, né? na verdade. E então eu ficava mais em casa. Até que Deus começou a enviar as crianças, né? Então eu mesmo com os 2 filhos bem pequenos comecei a abrir a casa para cuidar das crianças ali no período da tarde. Mas eu acho importante, eu acho legal você falar como foi que aconteceu isso aí. É muito legal. Porque com criança é um desafio, né? Muito. E ela não queria, na verdade. Não, porque eu já Como tinha que aconteceu? 2 bebês, Vale a né? pena você falar. Eu já tinha 2 bebês, então assim, realmente eu não queria esse desafio. Nem pensava, na verdade, isso, né? Mas eu na minha imagino, mente era apoiar meu esposo na questão dos evangelismo, tudo que ele precisava. Quando nós começamos a fazer culto ali, apoiando ele, me desafiando a ministrar, porque eu era uma pessoa muito tímida, muito envergonhada. Então, para falar para mim já era um desafio. Então, criança para mim era algo assim, estava fora do meu pensamento. E um dia, eu fazendo alguma coisa em casa, chama um menino lá no portão e fala, tia, podemos brincar aí dentro? Eu olhei para ele, olhei para dentro da casa, era só lama. E lá na rua estava seco. E eu comecei a pensar, mas por que ele quer brincar nessa lama aqui? Ali na rua está seco. Né? E já pensando um monte de desculpa para não abrir o portão. Mas enquanto eu pensava as minhas desculpas, o Espírito Santo falou, abre, que sou eu que estou enviando eles. Olha aí. E quando eu me vi, eu já estava indo no portão, abri o portão. Os 2 aqui. Com os 2 ali, pensando o que eu tô fazendo, o que eu tô aqui fazendo. No bebezinho, outro aqui andando devagarinho. E eles andam bem no pé da gente, né, nenê? E o que eu tô fazendo? Não abre o portão, e o Espírito Santo sou eu que estou mandando. Abre o portão, porque é eu que estou mandando. Então, quando eu abri o portão, ali começou. Eles entraram, começaram a brincar. E no outro dia vieram de novo. E aquela história, eles estão com fome, o Espírito Santo deu vocês de comer, igual foi falado que Jesus falou. Aí foi dividir o que já quase não tinha com eles, e aí foi. Alguns irmãos deram madeira, outros deram mão de obra, construíram um parquinho lá na frente. É o mesmo que tem ainda lá ou não? Não. Hoje não tem mais. Como era mais. de madeira, que em Guaratuba é muito úmido, né? Acaba que não... Construíram durou. outro daí ali. Hoje a gente ganhou um. Entendi. Né? Então é só um pedaço, só uma parte pequenininha em relação ao que era bem maior. A gente fez de eucalipto, era bem grande, sabe? Até foi meu pai que doou o escorregador de madeira boa. Então tinha a grande, tinha escada, tinha corda para subir. Aí depois tinha uma ponte de arame. Chegava na outra ponte, descia pelo ferro assim, Era muito legal. Era muito legal a parte das crianças. Fizeram um parquinho para eles poderem brincar mesmo, né? Lá dentro. Ganhamos areia, né, para pôr em cima daquela terra de barro. E Deus foi dando.
é aquilo que a gente aprende, né? Quando tem propósito, tem provisão. E aí... E mesmo no desafio de poucos recursos, Deus sempre provia, sempre proveu. Sim. E a gente sempre tinha algo para dar para as crianças comer. Toda tarde tinha uma refeição, nem que fosse um chineque, nem que fosse uma pipoca, mas algo tinha. Algo tinha. Fizemos festas de Natal, Dia das Crianças, cachorro-quente, bolo enorme. Assim, então Deus realmente é um Deus que provê quando você está vivendo o propósito dele. Deus provê. E assim, Deus fez maravilhas mesmo na vida daquelas crianças e na nossa vida. E está fazendo, vivendo né? aquilo. Está fazendo aí. E tudo começou, aí as coisas começaram a crescer. Começaram a crescer e de repente Deus falou assim, agora inicie um ministério. Porque até então a gente era só um braço. Da igreja. Pastor Giovanni e pastora Cris. Isso. Pastor Giovanni e pastora Cris nos abençoaram. Né? Foi muito legal esse Eles cuidaram de nós, não só abençoaram, eles foram pastores de verdade com a gente. Né? O Marlos, a Luana, da Comunhão Cristã, a gente foi muito bem cuidado por assim, eles, instruídos. Absurdamente. Porque lá na Nova Zelândia a gente recebeu essa palavra. Quando a profeta Chris Murdoch, ela falou, olha, vocês precisam voltar para o Brasil de vocês, país de vocês, para serem pastoreados, treinados, cuidados para o ministério de vocês. Eu lembro que na época a gente nem sabia o que era a palavra ministério. Eu brinco. Fala, tá bom, né? Então, já que você tá falando, eu vou confiar. Isso. Eu brinco porque eu pensei que eu vou trabalhar para o governo, né? Ministério da Cultura, alguma coisa desse saúde, tipo. É o Ministério de Jesus mesmo. É isso aí. E aí foi acontecendo. É aquela história. Às vezes as pessoas querem viver um poder de Deus, sobrenatural de Deus e tal, mas não anda. Mas não anda, achando que vai acontecer assim. Não vai, gente. Tudo começa com um chamadinho. Pronto. Vai. É andar sobre as águas, né? Se você quiser viver o ministério, você não pode esperar o caminho surgir na tua frente primeiro para depois você andar. É fé, né? É fé. Você vai dando os passos e o Senhor vai montando, fazendo o caminho, abrindo o caminho na sua frente. Uau. Né? Então, realmente, o pastor Giovanni e a pastora Cris foram assim fundamentais na nossa vida. Eles falaram assim para nós, olha, Michel, nós temos uma palavra da nossa igreja aqui de Guaratuba, que de nós sairia uma igreja filha. Mas não é a nossa igreja. É uma igreja filha e que ela cresceria muito mais do que a mãe. Uau. E aconteceu, né? Por isso nós somos assim, né? Muito gratos. Muito gratos. Nós temos um amor muito grande pelo Giovanni e a Cris. Esse dia a gente pôde falar com eles novamente, né? E a pastora Cris confirmando essa palavra, né? Lembrando e se alegrando junto com a gente, né? Então isso alegra também muito o nosso coração. É uma coisa muito poderosa que eles falaram também. Eu acho que essa luta vai falar muito isso daí. Porque às vezes as pessoas querem, vou abrir uma igreja, quero abrir uma igreja. Acho que é algo assim. Não, gente, é algo assim de Deus. Mas eu lembro que a palavra que nós recebemos foi assim, Michel e Fran, vocês abram a igreja. Nós não pedimos para abrir. Eles mandaram nós abrir a igreja. E lançaram uma palavra. Vocês são uma das únicas igrejas de Guaratuba que não está nascendo de divisão de igreja. Uau. Nós recebemos essa palavra. Ela falou, vocês nascem da multiplicação de uma igreja. Uau. E a Aba não trabalha com esse negócio de multiplicação de igreja, de célula. Então, eu vi Deus confirmando e direcionando a nossa vida. Né? Então, realmente, né, amor, não nascemos de divisão, de nada. Foi propósito de Deus acontecendo. Eu acho que esse é um dos fatores que favorece muito essa graça, esse favor, que apesar de nós acontece na igreja. Apesar de nós acontece na igreja. Você precisa ter a bênção de Deus e a bênção dos teus líderes. Né? Nós cremos na importância disso. Então, essa é um pouquinho da história da casinha, né? Tem tantas coisas, mas assim... 3 podcasts para contar a história da casinha. E aí eu também queria perguntar para vocês, falando ainda, né, sobre a igreja, hoje eu tô falando bastante sobre a Paz Church. Sim. Porque a gente vê, né, que tomou essa dimensão grande, né, que vocês introduziram a visão da Paz Church, né, e tem funcionado, né. Graças a Deus. E para quem nunca foi, como que é assim, como que funciona? Eu sei como que funciona, mas para quem, eu nunca
Primeira vez que eu cheguei na igreja, tudo parede preta, todo mundo barbudo, tem que deixar a barba crescer. O Will tá fora da visão. Não, tá dentro da visão, né? Tá com barba. Ele tá dentro da visão. E já pode sentar mais pra frente agora, Will, de volta. Como que funciona essa igreja, que é diferente, né? Eu acredito que a gente sente isso, né? Quem é de igreja mais tradicional, né? Vou falar assim, chega na nossa igreja e fala, meu Deus, né? Que é isso? Que é isso? Eu gosto muito Eu gosto de deixar ela responder, porque ela é muito mais sucinta nas respostas que eu. Uhum. Eu vou longe para responder. Cada um vai falando um pouquinho. Vai lá. Eu enriqueço um pouco nos detalhes. Isso. Nós nos completamos. Amém. Isso é verdade. Isso é verdade. Mas eu amo muito a visão da nossa igreja, né? Como nós nos convertemos fora do país, nós nos convertemos em célula. Uhum. E quando nós chegamos aqui, sempre isso teve no nosso coração, né? A questão de ter célula. E essa visão realmente, quando a gente encontrou a Paz Church, a gente encontrou aquilo que lá do nosso início, nosso primeiro amor, né? Então, a igreja, nós cremos que toda a igreja, todas as igrejas que falam verdadeiramente do Evangelho, do amor de Jesus, do caráter de Deus, são igrejas verdadeiras e que são igrejas sérias. E nós apoiamos e trabalhamos junto. Uhum. Nós amamos ver outras igrejas também crescendo. Sim. Né? Crescendo, rompendo. Isso alegra muito o nosso coração. Nós acreditamos muito na igreja local. Né? Acreditamos muito que todas as pessoas precisam congregar, precisam estar juntas nos cultos. Né? Nós temos o Tadel. O que é Tadel? É treinamento para líderes. Não é parente do Tadeu, não. Não é, não. Para líderes em treinamento. Então, realmente um treinamento. Então, muitas pessoas perguntam assim, mas é só para quem quer liderar dentro da igreja? Não. É treinamento para a vida. Uhum. Tudo que nós aprendemos, nós podemos colocar em prática no trabalho, dentro da família. Então, realmente, o Tadel tem sido muito abençoado. São treinamentos assim que têm feito diferença na vida do crente. Tanto que o Tadel, assim, a sigla mesmo significa treinamento avançado de evangélicos e liderança. Uhum. Óbvio que na igreja o nosso alvo principal é a liderança de pessoas, de life groups, de tudo. Mas é a Bíblia, né? A aplicação está em tudo. Uhum. Está em tudo. Entra nas esferas. Né? Os princípios de liderança que você aprende lá funcionam em todas as áreas da tua vida. Sim. Na família, no casamento, na própria gestão e disciplina pessoal, tudo. Criação dos filhos, casamento, discipulado, discípulos, trabalho, empresa, tudo. Aplica-se de tudo. E também, né, nós temos as nossas células. A visão da célula é cuidar das pessoas, mas também ganhar novas pessoas. Porque muita gente, assim como eu tem muito preconceito de entrar numa igreja evangélica. Né? Eu dizia, eu não vou entrar numa igreja evangélica, ter que deixar meu sovaco cabeludo, ficar caminhando com uma Bíblia embaixo do braço. Sabe? Para mim não esqueça de tirar a barba eterno. Então, assim, eu era muito preconceituosa. Não que seja errado. Né? Isso. Não é que é Cada errado. igreja tem suas tem gente que vai ficar muito confortável assim, de boa. Agora, para usar terno, só me amarrando. Então, assim, realmente, como eu falo, não é errado, mas é uma coisa que, para mim, não fazia sentido e eu tinha muito preconceito. Então, entrar numa igreja, para mim, não existia. Então, quando eu conheci a célula, porque a célula é na casa de alguém, na casa de um amigo. Então, aquela reunião informal, onde você conversa sobre a palavra de Deus, um ora pelo outro, tem aquele momento de comunhão, tem um lanche gostoso, então você faz amigos ali, você tira dúvidas sobre a palavra de Deus, que a gente tem muitas dúvidas. Domingo você ouve a palavra, você não vai levantar a mão no meio do culto lá, pastor... Só se for muito ousado. Não dá, e a pessoa não vai te responder, porque vai atrapalhar toda uma organização. Agora, no live, é o lugar disso. Lá é o lugar disso, é o célula, né? É o lugar disso, de compartilhar. Mas só um pouquinho para responder um pouco uma pergunta e ficar bem dentro da tua pergunta. A pessoa chegou agora, a igreja de Pato de Preto e tal. Uma das coisas que o pessoal acaba fazendo por causa das vibes só,
Mas tudo tem uma explicação por que daquelas paredes pretas. Vocês que trabalham com imagem, vocês sabem, né? Nós não chegamos nem perto Do que dá para fazer. do lugar que eu tenho aqui, ó. A nave espacial. Isso, o que tem aqui é sensacional, né? Eu viajo quando você faz isso. Para mim tem que ter luz mesmo, tem que ter fumaça, tem que ter tela de LED, o negócio tem que ser louco, né? Top, porque a experiência da pessoa ali vale muito, vale muito. Tem valor a experiência. Hoje em dia eu acredito que assim, ó, a pessoa vê um vídeo, o áudio tá ruim, a pessoa já não vai ver. Não. Entendeu? Então a gente tem que pensar estrategicamente para a palavra ser pregada. Né? E assim, porque por que parede preta? Neurociência. Por que aquela luz mais pro quente do que pro frio? Neurociência. A pessoa com uma luz clara, branca, clínica, a atenção dela cai para 50 minutos. Nossa. Uma pessoa boa, que se concentra, 45 a 50 minutos de retenção de informação ela vai ter. Agora, você tira a poluição de imagem, né? Parede preta. Não aparece os focos de luz, não aparecem as coisas. Você ilumina o que você quer que apareça. E tira a distração, cientificamente, neurociência falando. Eu não lembro a fonte, agora você pesquisa e coloca lá. 120 minutos. De atenção concentrada. E é o que precisa ali para um culto, né? Exatamente. Então, e falando da experiência, né? Por exemplo, a gente teve agora de aniversário do Mano, sábado, né? Fez 13 anos. Falei, vamos lá, escolhe o filme, a gente vai. A gente foi no cinema assistir o filme. Por que você vai no cinema e não assiste Netflix em casa? Pela experiência. Não é a mesma coisa, mesmo que você tiver um projetor. A pipoca que a Fran faz é melhor que a do cinema. Mas aquele cheirinho da manteiga. Mas é a experiência de estar lá, de sentar, de ver aquele telão. De passear, de sair de casa. Exatamente. Né? Então, a experiência do culto, né? não da igreja orgânica, né? A noiva de Cristo, mas do culto, a estrutura, a treliça da coisa é importante. Sim. O nosso projeto, né, que eu vi aqui, tem falado sobre o projeto também, é ter um prédio aqui em Guaratuba, né? Falta pouco para a gente estar com todos os terrenos comprados, para 1.000 a 1.200 pessoas. Sensacional. Que massa. Sensacional. Ô, pastor, mas eu acho que para 1.000 pessoas é pouco, acho que vai ter que ter já tá, né? uns 10 cultos. Vai ser. Né? Que cabe, né? No Mirim cabe uma igreja grande também, no Coroados cabe uma igreja boa. Daí dá uma distribuída. Aí distribui, faz cultos, né? E assim, por muito tempo, a igreja, né, teve aquela ideia de que, é para a igreja mesmo, então a gente pode fazer de qualquer jeito. Deus, nada. Então é para a igreja, eu não preciso ensaiar o louvor, eu posso, né, fazer só porque é de graça, de qualquer jeito. É isso, é mais ou menos por aí. Não. O melhor. Não, se é para Jesus, nós vamos fazer o melhor, o excelente. Essa é o nosso coração. Vai ser o melhor, vai ser o excelente. Por quê? Porque é para Jesus e é para a noiva dele, que é a igreja. Amém. Né? E vai ficar lindo, hein? Já está, né? Já teve um projeto, né? Que a Sidor fez, né? Inclusive o Sidor é um cara legal para vir aqui também, viu? O Sidor, filho e o Sidor pai. Mas o William e a Dandara fizeram um projeto da igreja. Agora vai ter que mexer porque mudou os terrenos. Meu filho, esse tipo de coisa mais lindo. Top. Dá para imaginar daí, né? Lá no alto, assim, sabe? Uma sala de oração 24 horas. Que pra massa. Ficar lá, turno de oração. Sala para isso, para produção de vídeo, tudo. Um berçário para os nenéns. Sim, com certeza. Isso, meu Deus, você está vendo como precisa. Né? É um berçário. Precisamos muito. Isso porque é de boa, né? Né? É que o filho dela tá ali, ó, tão lindão. Tão lindo. Ele é tranquilo. Ele é bem de boa, Mas tem uns que são mais penteca lá. Mas glória a Deus, né? A gente tem que multiplicar, né, pastor? Sim. Mas a pessoa chegou na igreja lá, né? A questão da atmosfera vai ser bem recebida. Aquele clima, aquele ambiente da atmosfera, para mim, faz muita diferença. Né? Chega num bom culto. Assim, são 3 coisas que o pastor Eibe nos ensina. Um bom kids, né? Um bom louvor e uma boa palavra. Bíblica. Bíblica. Essas 3 coisas são fundamentais no culto. Isso. E nós ficamos, depois da pandemia, quase 3 anos sem kids. Imagina. Eu lembro que na pandemia foi bem difícil. Muito difícil. Para todo mundo, né? Foi. E eu acredito, assim, que na igreja também. Eu lembro que me afetou muito. Sim.
Porque eu tava acostumada a estar na casa das pessoas, estar em comunhão, estar dentro da igreja, faz isso, faz aquilo. Envolvidaça. E daí, do nada, Pum. acabou Para tudo, tudo. né? Para tudo. Uhum. Eu acho que é bem difícil. Foi Deus é muito tempo bom difícil. com a gente, porque na pandemia a nossa igreja cresceu. Uhum. Ela cresceu. Foi onde saiu os caras das mídias aí, porque não tinha. Eu lembro que o João, né, o Flac, eu cheguei para ele, João, preciso que faça isso, mas eu não sei, aprende. Agora é contigo. Foi assim, sabia, Foi Will? pro fogo. Aprende. Se vira, tá aqui o celular, por que você precisa mais? Isso aqui, cara, dá um jeito. E esses dias eu com o Will tava assistindo o culto da pandemia. Aham. Tava o senhor ministrando, acho que o Gabriel tava lá no teclado, um cenário Isso. de madeira. Aham. De pallet. Pallet, É. muito massa. E quando uma vez aconteceu de gravar o culto todo, louvor, tudo. Eu até sei. Deu bug no chip, como é que é o cartão nome? de No memória. cartão. Perdeu Tinha o que culto gravar inteiro. Tudo de de novo. Imagina. Tinha os Aconteceu desafios. mais uma vez isso. E hoje, né, a mídia da igreja tá excelente, né? Tá crescendo. E nós estamos sem equipamento top ainda. Nós vamos chegar lá. Amém. Tem propósito, vai ter provisão. Ensinar o pessoal da mídia a fazer dinheiro com fotografia e vídeo. E aí eles Sim. fazendo dinheiro, eles reinvestem tudo de volta. Aí você vai ensinar a gente, cara. Opa! Levantou um problema, tem que levantar a solução. Eu aprendi isso aí. né? Pegou o boi pelo chifre e derruba. Agora é Aí eu contigo. compro. Agora. Você deu a ideia e agora assume a bronca. Vou virar blogueiro. O mais fácil de você aprender uma coisa é você aprender com quem que vive e já faz aquilo. Sim. Eu já faço isso, a Dani faz isso, o Diego faz isso também. Excelente profissional da cidade, entendeu? E aí tem que ter os interessados e aí as coisas vão acontecendo, né? Porque se você esperar que um MacBook caia do céu e caia no colo, talvez aconteça, mas é muito difícil. Claro. Mas agora se você ir para o fronte de batalha e trabalhar e comprar, entendeu? E aí as coisas acontecem. Eu queria saber, assim, um conselho, né? Eu não vou falar, assim, um conselho só para um jovem, porque como vocês são pastores, vocês lidam com todo tipo de pessoa, Sim. né? Sim. Mas um conselho para uma pessoa, assim, qual conselho vocês dariam, assim, para deixar, já sei, para deixar no banner da frente do Guaratuba, assim? Conselho do pastor Michel e um da pastora Fran, pode ser. Um de cada um. Uau. É uma coisa a se pensar. Lembra do slogan do início de tudo? Curta Jesus, cara. As pessoas têm que aprender a curtir Jesus. Uhum. Tem seriedade? Claro que tem. O evangelho é sério. O mundo está relativizando tudo, mas Deus é absoluto. Uhum. Não tem conversa. Escuro, claro. Quente, frio. Não tem. Deus é absoluto. E o mundo está cada vez mais relativo. Uhum. Né? Pensa, cara. O ser humano cada vez mais narcisista, cada vez mais egoísta, cada vez mais individualista, certo? Com uma cultura relativista. É caos. É caos. Aí Deus vem com o absoluto. É verdade, mentira. Então, assim, então nisso que acontece esse empenho, essa luta, as pessoas acabam esquecendo de curtir Jesus. Uhum. Curtir Jesus, cara. Isso é bom. Mais tranquilo, né? Ele é bom. Ele é maravilhoso. Ele é bom. Deus é bom. Ele é sério, é. Uhum. O caráter dele é inabalável, é. O caráter dele o sol, é. Né? Ele é reto, é justo, é. Tem ira, tem, mas está reservada para um dia especial. Mas Deus também tem amor. Uhum. Então, assim, curta. Né? O amadurecimento vem do quê? Das dores. É verdade. Né? E o curtir Jesus vai envolver dores. Então, assim, sendo bem apaixonado, somente um apaixonado, eu diria assim, cara, curte Jesus. Vem curtir Jesus. Mas se eu fosse dar um conselho assim, um pouco mais elaborado, eu daria da seguinte forma. Ame Jesus. Ame Jesus. Porque não é só curtir. Uhum. Né? Porque E o amor tem responsabilidade, né? tudo. O amor tem responsabilidade. Eu estava voltando à casinha, respondendo a tua pergunta, eu creio que vai estar nisso aí. Eu estava lá na casinha. Uhum. Né? O Fernando e a Cauane estão cuidando do Instituto Paz, né? Que é o braço da igreja. Lá, onde
Graças a Deus, a igreja comprou, o terreno da igreja começou. Glória a Deus, né? olha. Nós compramos. Né? E eu estava na sala de oração que eles elaboraram lá. É onde a gente fazia comida, onde nós cozinhávamos o sopão e as coisas. E eu entrei ali e segurei a minha emoção, né? Que eu sou um emocionário da galera, segurei a minha emoção, fiquei na boa. Aí, mas uma atmosfera de adoração ali dentro que dava para pegar fogo. Aí o Espírito, eu creio que foi o Espírito Santo que falou comigo. Eu sei que foi, conheço o pastor. Ele bem assim para mim. Eu falei para eles assim, como se estivesse falando para você. Para mim ele falou no pessoal, mas eu falei como se estivesse falando para você. Falou assim, sabe, Dani, por que vocês passaram por tudo isso e nem sentiram? Daí eu respondi dentro do meu coração assim, não sei. Disse porque você sempre me amou. Uau. E sempre foi apaixonada pelo meu propósito. Então, o amor, tá falando, né? Eu amo a Fran, é a mulher da minha vida. Mas se eu não expressar, além do amor, que é uma atitude, né? A minha paixão por ela vai apagar o fogo. Vai apagar o negócio. Então, o amor, ele vem acompanhado de paixão. Então, assim, ame a Jesus e seja apaixonado por vidas. Uau. Ame Jesus e seja apaixonado por vidas. Quando você vê, né? Você tem que fazer um podcast com a tua esposa. dela. Ela é sensacional a história dela. Quando eu vejo você, tá ali teu filho, teu marido, onde você tá, o que vocês estão vivendo. E eu lembro a primeira vez que eu te encontrei. Onde que era pra eu estar, né? Eu lembro o que deu no meu coração. Eu tenho 3 filhos homens. Né? A Fran sabe como é que eu sou com as meninas. Tudo minhas filhas. Tu lembra pra você casar com eu fiquei em cima de tudo. Tu veja bem. Vai, olha, eu fiquei em cima dele. Você a sorte que você tá tendo. Mais ou menos. Isso foi uma coisa que o pastor falava, né? Eu ficava muito em dúvida, assim, quase que eu dei pra trás. Eu falei, eu acho que Mas você provou. Eu falei, eu acho que eu vou dar pra trás. Mas você provou. Você seguiu o conselho. Você foi, provou, botou na prova, apertou. E não foi assim, de qualquer jeito. De qualquer jeito. Eu fiz casal, falei, tudo bem, você quer? Então você vai... Eu não posso namorar. Falei pra ele, E aí, olha hoje. Olha hoje. Então, isso aí, ó, é resultado da paixão por Jesus. Uma coisa que eu sempre aprendi, né? É ter temor. Uau. Assim, eu até fiz coisas que não era pra fazer, né? Eu acho que todos nós erramos, né? Pecamos. Mas eu lembro que eu falava assim, eu posso estar fazendo isso, mas eu não vou... eu tenho temor, sabe? Sobre as coisas de Deus, né? Se eu pego... vou pegar ali uma célula, né? Pra liderar. Eu entendia que eu tinha que dar minha vida ali. Sim. Ou eu dava 100% ou não ia fazer, né? Tudo bem que a gente não pode ser tão radical. Mas na época eu era bem radical. Até não, mas quando eu tava... Se você fosse perguntar, né, de uma experiência marcante, de transformação, eu ia falar a tua história aqui. Olha aí. É verdade. É lindo demais. O pouquinho que a gente conhece, né? Fruto, e você precisa daí depois contar profundamente. Meu Deus, eu tô ouvindo tanto que eu tenho que contar meu testemunho. Mas é verdade. De várias pessoas, eu acho que eu tenho que contar mesmo. Você é uma família linda. Estão vencendo, estão prosperando, estão tudo. Isso é Jesus. É Jesus. Então eu creio que quando você ama Jesus e você é apaixonado por vidas, pela obra dele, as coisas acontecem, né? Nada impede. Eu ouvi, não lembro de quem, na minha memória, né? Com a minha juventude queimou muito neurônio na minha cabeça. Acontece. Aí, esquece. Mas assim, um altar apaixonado, um altar em chamas, ele muda uma história de uma cidade inteira. Sim, de uma nação inteira. Né? Então, e o altar é nós, meu coração, teu coração, nosso coração. Incendiado por Jesus, pelo amor por Jesus. E apaixonado por obras, você não tem tempo. Por vidas, você não tem tempo a perder com bobeira. É verdade. Você vai fazer o teu trabalho com excelência. É o que vocês estão fazendo, com excelência. Por quê? Porque eu tenho uma paixão. Você vai cuidar de vidas com amor, com dedicação. Porque é isso. Então, se eu fosse fechar um conselho, assim, numa frase, ame a Jesus e seja apaixonado por vida. Esse conselho para a pessoa pode... Pode, vai. Glória a Deus. Vai. Porque quem ama Jesus teme Jesus. Teme. Quem ama Jesus guarda os mandamentos dele, guarda os ensinos dele. Quem ama Jesus quer obedecer Jesus. E assim, pastor, eu vou falar uma coisa para vocês, né? Pelo menos na minha vida foi assim.
não importa o que aconteça. Não importa o que aconteça. Eu não vou falar e declarar isso, né? Pode, aconteceu, brigou, não sei o quê, me revoltei. Eu posso até sair da Past Church. Mas de Jesus... Não dá, não pode. Não tem como. Eu não consigo mais. A gente não consegue mais viver uma vida diferente, né? Sim. Quando a gente conhece... Então, eu acredito que essa é a relevância de vocês. Sim. De vocês, eu digo, vocês como representantes, né? Principais. E das pessoas que vem vocês e vem as pessoas, né? Que vocês treinam. Então, através dessas pessoas, alcançar a minha vida, né? Então, eu acredito que isso é muito incrível, né? Você transformar um ser humano, incluir ele de volta na sociedade, que foi o que aconteceu comigo, né? Incluir ele de volta e depois ele transbordar, né? Sim. Seja tendo uma família, né? Produzindo algo, ou... Enfim, vivendo, né, a vida de uma maneira diferente. O Conté, ele falou algo, uma vez assisti um negócio dele, ele falou algo muito interessante, o Conté. Ele falou assim, o pessoal estava questionando ele sobre os evangelhos e tal, ele falou assim, olha, né, os evangelhos e a igreja estão fazendo uma coisa que vocês não conseguiram fazer. Que o Estado não consegue. E ele bateu firme com os caras, falou, prova que o Estado consegue. E o que é? Devolver a dignidade das pessoas. Uau. Por quê? Porque reconstrói por dentro. Isso aí. Daí, lógico, ele falou a igreja, mas nós sabemos que é Jesus. É Jesus. Né? Todo mundo que está lá é reconstruído. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, os caras são tão humildes. Nós não somos humildes. Nós somos quebrados. A gente foi quebrado. A gente foi quebrado. É verdade. Né? E reconstruído. A gente não é humilde, a gente foi quebrado. Então, assim, amar Jesus mesmo, sabe? Se jogar de sem cabeça. Reservas. Sem reservas. Sem verdade. Reservas. E mais uma coisinha. Você falou assim, né? Brigar, acontecer alguma coisa, sair da paciente. Não, se brigar, nós vamos consertar. Vamos correr, vem cá, não vai brigar, não. O que aconteceu? Vamos arrumar, vamos consertar, vamos pedir perdão, vamos corrigir, não vai ser, não. Tá certo. Filha. É verdade. Uma coisa assim que, desde que, acho que desde pequena, na verdade, eu sempre fiquei muito impactada em ir em cemitério. E ver aquelas plaquinhas assim que indigente. E aquilo me impactava muito, porque eu falei, quem foi essa pessoa? Será que ela não fez diferença na vida de ninguém? Será que ela simplesmente passou pela vida de qualquer forma? Né? E realmente, como já falou, né? O conselho é, ame a Jesus acima de tudo. Seja discípulo, não seja só um seguidor, mas seja discípulo de Jesus. Para ser discípulo, precisa amar Ele acima de tudo. Precisa amar Ele acima de todas as coisas. Isso é um crescimento, é um amadurecimento diário na nossa vida. Todos os dias a gente precisa crescer em amor por Jesus. Então, seja discípulo. Não seja só um seguidor. Não apenas vá à igreja, mas seja discípulo do Senhor Jesus. Esse seria o meu conselho. Ame Ele acima de tudo. Porque então você vai ter a sua vida transformada. Porque sem Ele nós nada podemos fazer. Mas com Ele nós podemos todas as coisas. E quando Paulo fala todas as coisas, ele fala tanto das dificuldades, quanto na abundância, quanto na fartura. Então nós podemos todas as coisas. E se nós podemos todas as coisas nele, nós podemos impactar, transformar através de Cristo as vidas das pessoas. E não ser apenas um indigente lá, né? Não buscando glória para si. Não, claro que não, porque nós precisamos devolver toda a glória para Deus. Mas realmente de ter essa realmente viver essa aventura que é viver com Jesus. Muitas pessoas acham que viver com Jesus é uma vida estagnada, chata, monótona. Não, é uma aventura. É todo dia algo novo. É todo dia algo te transformando de dentro para fora. Então, realmente vale a pena. Seja um discípulo de Jesus. Glória a Deus. A vida com Jesus não é chata, não. Não. Então, eu acho que é isso mesmo. Pastora, quero agradecer vocês. Legal. Por tudo que vocês estão fazendo na cidade, né? Como igreja, como ser humanos, assim, é incrível ver vidas transformadas, né? E é assim, a gente fala um pouco aqui, mas só quem conhece na intimidade ali da convivência da igreja vai saber realmente
como que isso funciona, né? E vai ver milagres, né? Vai ver milagres lá dentro. Então, obrigada por estar fazendo diferença na história de Guaratuba, da nossa cidade, né? Acredito que muitas pessoas ainda vão conhecer Jesus. Amém, eu creio. E a nossa igreja vai impactar muitas vidas. Vai. Amém. Qual que é a Glória Deus. meta, pastor? Não tem fim. Eu gosto de falar tem assim fim. que não. Eu gosto de falar assim. Esses dias meu filho me perguntou, pai, quando tiver 22 mil pessoas na igreja, o senhor vai estar de boa? Eu falei, Jesus já voltou? Não, ainda não. Eu falei, não, então tá pequeno ainda. Então continua. Então continua. Tá pequeno, então continua. Até né? que ele venha. Até que ele venha. Mas nós também queremos agradecer a você, filha Léo, pela iniciativa, pelo trabalho, tá muito legal. Muito legal mesmo. E assim, não tem como também não agradecer, né, amor? A vida dos nossos pastores, nossa liderança. Sim, verdade. Nós temos uma liderança que é inspiradora. E a nossa equipe, né, amor? Nós temos uma equipe brava. Os caras são bravos. Bom, você conhece os caras. Dão a vida, né? Não, eles são demais. Algo muito precioso da nossa igreja é o discipulado, né? Por quê? Porque nós temos alguém que acredita em nós, então por isso nós podemos também acreditar nas outras pessoas, né? Caminhar junto, caminhar perto, caminhar com conselho, bons conselhos, debaixo de oração, debaixo de bênção, faz toda a diferença, né? Realmente, na nossa liderança, são pessoas maravilhosas, nós amamos e honramos demais. E nossos discípulos, né? Aqueles que nós discipulamos diretamente, você, como uma discípula também, indiretamente está ali. Realmente são pessoas assim preciosas. Eu lembro que quando eu não conhecia Jesus, eu não gostava de Guaratuba. Eu achava que Guaratuba não tinha futuro, que era uma cidade feia, que era uma cidade Nossa, Guaratuba é tão linda. né, assim, realmente que não era boa. Mas depois, hoje eu vejo quanto a nossa cidade é linda, é maravilhosa, tem um povo maravilhoso, tem a natureza, a nossa praia, coisa é lindíssima, surf. E tem pirão, né, Will? Tem pirão, tem peixe. Pirão de peixe. Então, realmente... Uma bananinha frita. Tem uma ostra. Acho que nós estamos com fome. Então, o Fala Guaratuba realmente veio para realmente, né, destacar e valorizar a nossa cidade tão amada. Nós amamos tanto e acreditamos no nosso povo, no crescimento, rompimento e tudo, né? Que Deus quer fazer na cidade. A gente já pode ver, né? A gente já está vendo e eu sei que é só o começo mesmo. Tudo que Deus tem para Guaratuba. Guaratuba é Jesus. Guaratuba é Jesus. Obrigada. Amém.